Antes de ir pro vídeo, antes de mais nada, de qualquer coisa, pega o fone, fica tranquilo, vai num ambiente mais silencioso e bora começar. Tem dias que eu simplesmente só levanto da cama e começo a minha rotina com o botão ligado no automático. Tem momentos que até respirando eu me sinto estagnado, sinto fortemente dentro de mim e continuo na infinita inércia assim. Antigamente, gente, na maioria das vezes ficava ainda com um pouco de medo de expor minhas ideias, porque costumava passar tanto tempo na minha própria cabeça que me preocupava demais com a reação da plateia. Mas hoje em dia, depois de tantas coisas com a vida, já fiz e também aprendi, entendo a real importância de se ter um motivo forte e profundo para se viver. Pois, você que está me ouvindo, já parou a pensar qual é o seu mais forte motivo? O que de fato te mantém vivo, de pé e também ativo? Então, galera, simbora, né, gente? Vamos lá, mais um episódio aqui começando. E hoje eu queria falar com vocês sobre a importância de se ter um motivo forte, sabe? A importância de ter uma razão profunda para viver, a importância de você saber muito bem quem você é e o que você está fazendo aqui no mundo, né? Qual é a sua utilidade no mundo? Porque, gente, uma coisa é fato. Eu podia até botar outro título aqui pro vídeo, podia botar assim, a importância de você ser útil no mundo, por exemplo. Porque, gente, é a mesma coisa. Quando você tem um motivo forte para estar vivo, quando você entende qual é o seu propósito, né? Qual é a sua razão para estar aqui, você consegue ter um direcionamento, uma orientação muito melhor em relação às outras pessoas também, né? Que ainda estão se descobrindo e tal. E todo mundo aqui, eu não sei em que fase da vida você está agora nesse momento, mas de jeito ou de outro, todo mundo um dia, se ainda não passou por isso, vai passar, de tentar se encontrar, né? Tentar se encaixar em alguma coisa, se descobrindo sempre, né? Seja em profissão, seja até em hobby, passatempo, qualquer coisa assim, né? Para a carreira profissional, né? Porque, gente, o que a gente faz no mundo, né, vai ser o que a gente vai deixar também de legado, como eu falei no episódio anterior, né? Então vai ser algo que a gente vai deixar de legado. E outra, a sua função no mundo, no caso, é tudo. Literalmente representa tudo pra você, né? E tudo pra quem você ama também. Porque, gente, pensa comigo. Cada pessoa tem um dom, tem um talento, tem uma coisa que faz bem. Mas a questão é, uma coisa é fato, nunca o dom, né, o talento vai se sobressair do que... Se sobressair, né, vai ficar sempre melhor, né, maior que o esforço, a dedicação, né, a obsessão também. Nunca vai sobrepor, nunca vai, sabe, tá ali em cima como maior prioridade, como primeiro lugar. Porque no fundo, gente, a gente pode até ter o talento, a gente pode até ter a vocação, né, o dom, como o povo fala, mas a questão toda é, se a gente não investe o nosso tempo nisso, se a gente não investe e gasta energia que tem que gastar com isso, a gente nunca vai desenvolver, nunca vai fortalecer isso, nunca vai melhorar nem nada. Vai sempre continuar estagnado no mesmo nível e quando vai ver, a gente não vai ter evoluído de maneira alguma. Então, assim, muitas das vezes uma pessoa que ela não tem o talento, né? Assim, não tem tanta facilidade assim de início para qualquer coisa que seja, mas ela tem a convicção, a disposição, a dedicação que precisa, aí que ela consegue ir muito longe. Então, gente, olha que incrível isso. Quando você encontra, né, e descobre o seu maior talento e até joga, sabe, bota pra fora realmente tudo aquilo que você faz bem, né? Tudo que você faz bem, sem medo, sem preocupação, sem se limitar também, é aí que as coisas vão fluir muito naturalmente. É aí que tudo vai dar certo. Então, gente, uma coisa é fato. Pra mim também, quando eu comecei por exemplo, pra quem não sabe também, eu antes escrevia, eu sempre escrevia e tal, né? Sempre escrevi muitos poemas, muitas coisas, só que assim, como eu ainda tinha um medo do julgamento e outros medos assim, eu não conseguia expor isso de maneira tranquila, natural, fluida. Só que o que acontece? Isso era o que me travava. Mas a questão é, por que eu vou ficar com medo de expor uma coisa minha, né? De expor uma coisa que eu estou fazendo no tempo livre, que pode até, enfim, incentivar outras pessoas a se exporem também, né? A se mostrarem, a aparecerem. Por que eu vou ficar com medo esperando que alguém faça isso por mim, sendo que eu preciso resolver isso logo? Eu preciso mudar isso logo o quanto antes. Então, gente, eu comecei a pensar sobre isso. Falei, cara, é muito você entender o porquê você está sendo assim, né? Então, assim, muitas das vezes a gente tem um talento, a gente sabe qual é o nosso próprio talento, a gente já conhece o nosso ponto mais forte, a gente já sabe qual é, já sabe até o que precisa desenvolver e tal para melhorar ele cada vez mais. Só que o que acontece? Gente, parece uma coisa engraçada, porque um dia desse, eu tava até pensando aqui,
muitas das vezes a gente quer ser bom em tudo, ou pelo menos ser médio em tudo. Eu acho até que é um pouco da cultura do brasileiro, né? Aquela coisa, ser mediano em tudo e tal, né? Sempre se dá bem, por exemplo, em todas as matérias, sempre se dá bem e tudo mais. Só que acontece, gente, aí eu parei pra pensar, gente, a escola, no caso, não tem nada a ver com a vida real, né? Porque na vida real o que acontece? A gente pode até ser bom em várias coisas, só que vai ter sempre aquela coisa que a gente vai se destacar mais, vai chamar muito mais atenção do que em outras. Sempre vai ter aquela coisa. Então assim, galera, quando a gente entende o nosso maior ponto forte, né, a ser exercido, nosso maior dom, digamos assim, aí a gente consegue ter um norte para onde a gente vai, sobre o que a gente tem que melhorar e o que a gente tem que fazer a respeito disso. E aí tudo vai fazer mais sentido. E outra, galera, um motivo forte para se viver, um motivo forte para estar vivo, para continuar vivo, né? Então, a gente fica assim, cara, é aquilo. Se a gente soubesse de tudo, por exemplo, se a gente já soubesse de tudo, se não fosse necessário o conhecimento, né? Não fosse necessário a divulgação do conhecimento, nem nada. Aí o que acontece? Logo, se a gente soubesse de tudo, a vida perderia a graça. Por quê? Porque a gente não teria aquela... aquela coisa, tem que pesquisar isso, eu tenho que descobrir isso tal, eu tenho que fazer tal coisa. Não existiria esse movimento, né? A gente não ia se mover para mais nada, porque a gente já saberia de tudo que existe no universo. Então, olha que coisa engraçada. Gente, e pra mim a graça da vida é essa, é você entender assim, bom, eu sou um aventureiro no meio dessa jornada, eu sou como um jogador de futebol em campo, eu sou como um jogador em campo mesmo, ativo, sabe? Não só de futebol, mas enfim, um jogador que tá ali, ó, um aventureiro, né? Um caçador, digamos assim. Tá no meio da floresta. A vida é como uma selva também, né? Então a gente vai sempre encontrar um pouco de tudo ao longo da caminhada, vai sempre encontrar alguma coisa que tanto pode nos fazer muito bem como muito mal. Então assim, sempre vai ter aquele perigo, sabe? Aquela imprevisibilidade, né? A gente nunca sabe o que esperar da vida. Tudo isso é o que faz a vida ser imprevisível. Logo, a vida é muito surpreendente. A vida é assim, ó, montanha-russa. Uma hora você tá aqui, uma hora lá em cima, enfim. Aí o que acontece, galera? Em meio a tudo isso, quando você tem um motivo para estar vivo, ou seja, e esse motivo, eu só queria te dizer também, né, para você que tá me ouvindo, esse motivo é você que coloca. Esse motivo, essa razão é você que dá a sua própria vida. Então, muitas das vezes a gente não vive com plenitude, né? A gente não vive bem, a gente não vive daquele jeito que a gente queria, a gente não sorri tanto, até não se alegra tanto, não faz as coisas com mais prazer mesmo, porque a gente não entende ainda, a gente não entendeu, aliás, qual é a nossa função aqui, qual é o nosso legado que a gente quer deixar, tudo. Porque quando a gente consegue entender assim, bom, eu tô aqui no mundo, sabe, meu sentido de vida é esse, né? Eu que dou sentido à minha vida, eu que crio meu propósito, eu que crio a minha luta, né? Então, quando você consegue dar esse direcionamento para você mesmo, é um mapeamento, né? Você literalmente tem um mapa na mão. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei para onde eu tenho que ir. E, gente, isso é incrível, velho. A sensação de você ter descoberto a sua função principal no mundo. Sabe o que acontece, gente? Uma coisa é fato. Quando você descobre uma coisa que você é bom, né? Quando você, aliás, fortalece, aprimora e melhora uma coisa que você já é bom, né? E fica muito melhor nisso, começa a dominar mesmo o assunto, a área, né? O nicho, que seja. Aí o que acontece? A gente vai se sentindo cada vez mais útil. Então, assim, uma coisa é fato, galera. Por exemplo, digamos assim, para o cantor. Vamos lá, um cantor muito famoso. Aí, gente, pensa aí comigo. Um cantor muito famoso, as pessoas valorizam ele, né? O público dele valoriza ele por quê? Porque além da voz e tudo mais, que é muito boa, afinada, não é só a voz do cantor que torna ele incrível, mas sim a letra, a mensagem que ele passa nas músicas, né? O que ele quer gerar no público, né, de emoção, o que ele quer gerar na vida de valor, que seja, até de identificação também, porque, enfim, música de sofrência faz sucesso, que é isso, né? De sofrência, sertanejo aí, tudo identificação, né? Então a pessoa ali, ela olha a letra, ela olha aquela pessoa cantando e já se identifica na hora, fala, cara, olha aí, velho, tem tudo a ver comigo, eu tô passando por essa fase da vida, justamente, né? Então, eu me identifico total, levei um pé na bunda, não sei, aí já tem tudo a ver comigo. Mas enfim, o ponto é, galera, quando a gente se torna útil, quando a gente se sente útil no meio social que a gente está, quando a gente se sente útil nos ambientes que a gente está, né? Tanto para nossa família, amigos, enfim, para todo mundo na sociedade, a gente começa a ficar muito bem com a gente mesmo.
E logo, claro, a nossa autoestima, né? Enfim, nossa confiança, nossa autoconfiança também, tudo vai subindo. São pilares que vai subindo também, consequentemente. Mas isso, galera, só depende de nós. Isso só depende da gente explorar e da gente mostrar a nossa essência, da gente não ter medo de expor ela. Porque todo mundo aqui, né, enfim, para quem tá me ouvindo, todo mundo tem uma essência, todo mundo tem um potencial, né? Então, assim, ó, é um potencial a ser explorado, a ser valorizado, descoberto ainda, se for o caso. Todo mundo tem um lado até que não conhece muito de si mesmo. Por exemplo, gente, uns anos atrás, eu nunca imaginava que depois da pandemia, né, até hoje também, com muitas coisas que aconteceram na minha vida, né, depois da pandemia, eu nunca imaginei que eu tinha esse lado mais artístico e mais poético. Eu nunca imaginei, sabe? Pra mim, tipo, pô, nada a ver. Só que aí, galera, eu comecei a perceber, cara, eu tenho esse lado, eu tenho essa parada em mim, que eu gosto de falar alguma coisa, eu gosto de trazer alguma mensagem. E aqui estou eu, por exemplo, em mais um episódio aqui gravando pra vocês. Por quê? Porque eu gosto da parada. Eu gosto de fazer acontecer, tá ligado? Eu gosto de trazer essas coisas porque pra mim faz sentido. Porque pra mim tem lógica. Então, pra mim, gente, foi muito importante essa descoberta pra mim mesmo, né? Pra minha vida e também pra vida das pessoas ao meu redor. Porque no caso, como a gente tem muito aquele medo do julgamento, que já é uma coisa instintiva, biológica também, nosso cérebro, quando a gente pensa no julgamento, a gente já fica com medo assim, né, com aquele receio, o pé atrás também, de tipo, cara, o que vão falar, o que vão pensar. Só que, pra você que tá me ouvindo aí, engraçado, você sabia que a gente só fica com esse medo porque a gente ainda tá muito preso na nossa própria cabeça? A gente ainda tá muito preso e voltado, a gente ainda tá com os olhos muito voltados ao nosso próprio umbigo, tá ligado? Então, olha que louco. Olha que hipocrisia também, porque, vamos lá, quando a gente fala assim, eu não quero que me julguem, que falem mal de mim, não sei o quê. Só que, gente, é uma hipocrisia a gente falar assim, por quê? Porque pensa comigo, se, por exemplo, eu tô com medo do julgamento, eu tô com medo que, sei lá, alguma pessoa fale mal de mim, não sei, por alguma coisa que eu quero fazer ou falar, né? Então, assim, gente, a gente julga, mas a gente tem medo de ser julgado. Olha que hipocrisia. Então, a gente mesmo julga as outras pessoas, mas quando é pra gente, a gente tem o quê? Tem aquele receio e tal, aquela timidez, né? Vem tudo na hora, muitas das vezes. Quando é uma coisa nova que a gente nunca fez, a gente já fica pensando nisso. Galera, eu confesso que na mesma da hora, quando me dá aquele friozinho na barriga pra fazer qualquer coisa, eu confesso pra vocês, eu nem espero muito, eu nem deixo muito que esse friozinho me domine, né? Porque o friozinho na barriga, a ansiedade, o nervosismo, ele sempre vai vir, sabe? E depois de um tempo, quando você se acostuma a fazer uma coisa nova, aquele friozinho na barriga que vem, vira até uma sensação gostosa. Vira até uma sensação boa, porque você está tão habituado e já sabe, né, já está tão acostumado a fazer aquela coisa, que pra você já era. É tranquilo aqui. Então, gente, muitas das vezes, pensa comigo. Se você, para você que tá me ouvindo aí, né? Se você quer se libertar mais desse medo do julgamento, se você quer mais, sabe, dissolver isso e se livrar disso também, não pensar mais nisso muito, uma coisa é fato. Para também de julgar as pessoas. Pare também de julgar e de fazer acepção das pessoas e tal. Porque, gente, quando eu comecei a fazer isso, nossa, vi diferença demais. Ao invés de, tipo assim, quando eu olhar pra pessoa, eu ficar só julgando ela, ficar só criando teoria, criando história na minha própria cabeça, né? Criando uma impressão. Ao invés de só isso, eu vou dar uma chance a ela também, né? De me conhecer. E vou conhecer ela também, ver se é isso mesmo. E ver o que ela tem, né? Como ela é de verdade. Porque aí, quando você para de julgar, você também não tem mais medo de ser julgado ao mesmo tempo. Então tudo começa aí. Então tudo parte da gente mesmo, de dentro para fora. É sempre de dentro para fora, do interno para o externo, né? Então aí tudo começa a fluir mais. E claro, gente, uma coisa é fato. Quando a gente entende assim, bom, eu sei o que eu sou bom, beleza. Eu sei o que eu tenho que fazer, tranquilo. E também eu paro de julgar e não ligo mais pro julgamento também, né, como consequência. Aí eu vou muito longe. Aí eu consigo ir mais longe para onde eu quero ir. Então isso é incrível. Essa parte de você entender assim, bom, eu tô sendo eu vou mostrar tudo, quem eu sou de verdade, porque quanto mais eu me limito, quanto mais eu deixo de me expressar, é pior pra mim, né? É pior pra mim, porque, gente, um dia, a gente para pensar, né? A vida é muito sobre isso. A vida é o que é. E um dia lá na frente, quando a gente estiver, né, mais velho e tudo mais, né? A gente vai falar assim, cara, olha que engraçado, olhando pra trás agora, no retrovisor da vida, olha as coisas que eu poderia ter feito, mas não fiz.
né? E claro, vai bater aquela sensação de arrependimento, vai bater aquela vontade de voltar no tempo, como se a gente pudesse, né? Só que a gente não pode. Então, tudo isso vem junto. E, gente, quando você encontra seu motivo forte, nada, ninguém te para. Isso também para qualquer coisa na vida, né? Quando a gente tá ali, ó, começando um projeto novo, eu mesmo aqui, galera, com esse canal novo aqui no YouTube e tal, né? Enfim, tem alguns episódios já publicados. Com esse canal novo aqui, se eu ficar focado no número, por exemplo, nas visualizações, nos likes, não sei o quê, eu nunca vou me motivar a fazer mais episódios. Por quê? Porque eu vou estar sempre esperando aquele sucesso imediato. Eu vou estar sempre esperando a quantidade, né? Sempre valorizando mais a quantidade do que a qualidade. Então, gente, uma coisa é certa. Pode ser que uma pessoa uma pessoa ouça esse áudio aqui agora, esse vídeo inteiro, né? Mas a questão é, se essa pessoa ouvir e eu puder ajudar ela, né? No caso, que seja você que está me ouvindo agora, nesse momento aí, se for o caso, pra mim, eu cumpri meu dever, né? Minha missão que eu queria. Porque é ajudar, é melhorar o dia de alguém. Então, gente, uma coisa é certa. Olha que engraçado, vamos lá. Uma frase também que eu tava pensando mais cedo, que até vou trazer aqui pra vocês. Seguinte, tava lá sentado no sofá de boa, do nada. Aí do nada me veio uma frase assim: a gente só tem disciplina, a gente só tem foco e constância nas coisas que a gente enxerga que realmente em nossas vidas tem importância. Então olha que engraçado. Nossa, essa frase é tudo. Então muitas das vezes uma coisa, a gente só não consegue se manter constante realmente, né? E fazer todo dia uma coisa, por quê? Porque pra gente ainda, pro nosso cérebro também, aquela coisa não tem sentido. Então é a mesma coisa, gente. Quando não tem sentido, não tem lógica fazer tal coisa, a gente nunca vai se sentir motivado e nunca vai se sentir inspirado para fazer, né? Mas a questão galera, por isso que viver a vida com um motivo bem profundo e bem sólido é importante. Porque viver a vida é muito mais do que só, né? Enfim, crescer, se reproduzir, né? E depois, enfim, se desenvolver todo, né? E depois morrer. A vida é muito mais que isso. Vocês sabem, né? Viver não é sobreviver. É totalmente diferente uma coisa da outra. E quando a gente entende assim, bom, eu tenho um motivo para estar aqui, velho. Eu criei minha luta, eu sei o que eu gosto, eu vou lutar por isso, sabe? E, galera, a questão toda é manter essa paixão, manter essa constância, né, acesa, digamos assim, como se fosse fogo mesmo. Manter aceso isso dentro da gente, dentro de nós, é uma dificuldade, né? É um desafio, aliás. É uma coisa que realmente não é para todo mundo, sabe? Não é para todo mundo. Pouca gente consegue manter isso aceso, manter isso vivo dentro de si. Porque é desafiador em dias que você não tá bem a fazer uma coisa que você sabe que precisa, mas enfim, não tá com vontade, não tá querendo nada, mas você vai lá e faz. E quando você consegue fazer, você entende que, pô, velho, é por isso que eu tô vivo, é por isso que eu vivo, né? Então, isso é fato, galera, isso é fato. Quando você tem sabe, um foco, um alvo ali a percorrer, a trilhar, a seguir, você não cria a própria barreira, você não se limita, né? Como eu falei, você não se trava, né? Você não permite que nada nem ninguém te atrapalhe, porque você sabe o que você quer, você sabe para onde você está indo, você tem noção da dificuldade, né? Dos espinhos que vai pisar, que vai enfrentar, enfim, de tudo que vai passar, mais ou menos. Só que você decidiu se arriscar, você se decidiu, né? Você decidiu, aliás, fazer acontecer, acabou. Isso é tudo, gente. Então, por isso que para viver a vida vai ter dias que a gente nunca não vai estar bem de jeito nenhum. Vai tentar ficar bem, mas não vai conseguir. Assim, vai tentar até assim, ficar animado para alguma coisa, não vai conseguir. Galera, tem dias também quando eu acordo, eu não tô animado de jeito nenhum para sorrir, né? Pra, enfim, viver a vida, né? Pra nada. Pra conversar com alguém. Tem dia que eu não quero conversar com ninguém, ficar só de boa na minha. Só que eu falo assim, cara, beleza. É um dia, eu tô assim, normal, e vou dar o melhor hoje. Acabou. Então, bora fazer acontecer, gente. Tem uma razão, né? Um sentido, tá ligado? Pra estar vivo é tudo. É tudo mesmo, porque você não fica estagnado, à deriva, perdido. Você começa a entender o que você está fazendo aqui. Você começa a entender para que você existe, né? Isso é tudo. E por isso que as crises existenciais aí, né? A crise existencial, ela faz com que a gente entre também depois, se for uma coisa profunda também, ainda mais, em estado depressivo, porque a gente vai... Nossa, é uma noia, né? Vai criando um paradigma, né? Vai criando um paradoxo também, né? Existencial na nossa própria cabeça. E aí as coisas começam a ficar muito mais sérias, né? Enfim, galera,
esse foi o episódio de hoje. Pra vocês aí, né, que gostaram e tudo mais, deixa aquele like também. Eu não sou também de pedir, mas enfim, quem gostou e só pra mostrar que gostou, já sabe, aquela fortalecida sempre. Tamo junto, galera. Muito obrigado pra vocês que ficaram até aqui, né? É nóis e claro, até o próximo episódio.